Oi pessoal, aqui é o Vinícius Joaquim e agora vamos explicar a respeito do cálculo para dimensionarmos o resistor e o capacitor para promovermos o circuito PWM utilizando o CI 4093. Bom, eu estou aqui com vocês com o datasheet desse circuito. Vocês podem depois pesquisar. Ele é bem completo. É o datasheet do CD 4093BM, tá? Aqui é um pouco da descrição dele, como já foi comentado, a parte das tensões de alimentação, o range dele de operação, que é entre 3 volts e 15 volts, mas nós vamos focar nessa parte aqui, que é a parte típica dele, que é a mais usual. Já tem as tabelas já, como vocês vão ver mais para frente, que são as tensões de 5, 10 e 15 volts, tá bom? Quando nós formos alimentar esse aí, nós iremos trabalhar nessas tensões, tá certo? Ou 5, ou 10, ou 15 volts. E lembrando que a temperatura de referência nossa vai ser 25 graus Celsius, que é uma temperatura que abrange boa parte do nosso dia a dia. Mas se atentem, caso nós estejamos trabalhando com uma temperatura muito diferente desta, nós temos que rever os cálculos e colocarmos a temperatura adequada para essa situação. Então vamos lá. Como já foi mencionado anteriormente, mas reforçando, nós temos aqui o VDD, que é a nossa entrada de alimentação do CI, VSS, que é a tensão negativa, ou então nós podemos também aterrá-la. Então aqui vai ser o ground, e aqui a alimentação, o VDD, pino 7 e pino 14, tá bom? Nós temos as 4 portas NANDs, e cada uma ela é independente, tá certo? Nós temos aqui as 4 portas NANDs. Então mais para baixo aqui temos um pouco das especificações técnicas. Como já havia comentado, está aqui a influência da temperatura. Repara que nesse datasheet nós temos a série BM e a BC, são para tipos de aplicações diferentes no quesito temperatura, tá? Vocês podem ver que muda um pouco a parte da operação quanto à temperatura. A tensão VDD, que é a tensão de entrada para esse tipo aqui, varia também um pouco, tá? Como já foi mencionado, mas não é muito relevante esse dado para a gente. Para a gente vai ser mais interessante essa parte aqui, que é a parte de DC Electrical Characteristics, que é a parte as características elétricas, né, desse circuito. Nós vamos focar nessa parte aqui, nessa coluna de mais 25 graus Celsius, que são as condições de mais 25 graus Celsius. Pegamos esse parâmetro aqui, o VT- e o VT+, tá? Mas o que é o VT- e o VT+? Como já foi explicado por mim, até mesmo por Rodrigo Sardinha, basicamente o VT- e o VT+ é o disparo de threshold, tá? Então VT- é a tensão de disparo negativo do threshold, e VT+, tensão positiva de disparo do threshold. Então, como eu já falei com vocês, como nós vamos utilizar ou 5 volts, ou 10 volts, ou 15 volts de alimentação para esse CI, para fins de cálculos, eu preferi trabalhar com 10 volts, tá certo? Então, trabalhando com 10 volts, nós vamos ter aqui o nível
de negativo de threshold essas características aqui, lembrando na coluna de 25 graus Celsius. Isso aqui é o mínimo, típico e o máximo. Então nós vamos trabalhar sempre com o típico nessa situação aqui. Para o VT-, VT+, essa linha aqui, que eu estou pegando de 10 volts. Se eu quiser trabalhar com 5 volts de alimentação, seria essa de cima, 15 volts de alimentação seria essa de baixo, tá? Então, descendo aqui para baixo, nós temos as aplicações típicas desse CI. Para a gente, nós vamos olhar para esse daqui, que é a parte de oscilador, utilizando o 4093, essa porta lógica NAND aqui. Reparem que nós temos apenas a porta NAND com um resistor e um capacitor. Esse par RC aqui vai ser o que vai ser o par RC é o responsável por controlar o T-on e o T-off do nosso sinal PWM. Reparem aqui ao lado que temos os gráficos representando a tensão de controle, que é a tensão de alimentação, que é o 0 e o VDD. Aqui ao meio é justamente o conjunto RC, que ao ser descarregado, nós temos aqui o T0. Isso daqui nós podemos ignorar, que é a parte de transitório dele. Vamos pegar aqui o tempo de carregamento, tá? Que é o T1, ó. Reparem que o T1 é o T1, é o tempo de carregamento. Nós temos aqui VT- e o VT+, e o T2, que é o tempo de descarga, o T-off dele. Podemos ver aqui que é o VT+ e o VT- nessa parte. E aqui é o sinal de saída do Vout, tá? O Vout, repare que já é um sinal PWM aqui, podemos dizer, um pulso quadrado, uma onda quadrada, tá? Então, as fórmulas para nós calcularmos esse tempo, esse T-on e o T-off, está aqui ao lado, que é o T1 igual a RC-ln de VDD menos VT- sobre VTD menos VT+, tá? E o T-off é esse aqui de baixo. O VT-off, que é o VT2, é igual a RC-ln de VT+ sobre VT-, tá? Então agora nós vamos para o Word, para nós vermos aqui com mais clareza. Como vocês podem ver, vamos dar um zoom maior aqui. Nós temos esse circuito alimentar com o 4093. Foi o que nós vimos lá já, que é um par C com essa porta NAND. Lembrando que são 4 portas NAND no circuito. Nós podemos utilizar independentemente cada uma delas, podendo fazer vários osciladores, tá certo? Então vamos lá aos cálculos para nós definirmos o R e o C. Bom, deixando claro que um desses dois aqui ele vai ser arbitrário pela gente. Convenientemente é mais usual nós arbitrarmos o capacitor, e porque o resistor é mais fácil de nós manipularmos e tudo. Então nós setamos o capacitor, tá? E vamos utilizar esses cálculos aqui como já foi mencionado, tá? Lembrando sempre que nós temos que atentarmos a essa parte aqui, que são as condições de operação. Se nós iremos utilizar uma tensão de entrada, como nesse exemplo de 10 volts, então a tensão que é o VT-, que é a tensão negativa de threshold, vai ser de 4.1. E a VT+, vai em 10 volts, lembrando sempre, vai ser
de 6,2 volts para a temperatura de 25 graus Celsius. Então vamos ver aqui, ó. Vamos calcular o T-on e o T-off para esse exemplo. Então vamos lá. Calculando o T-on. Então nós temos que o T-on, tá? O T-on vai ser igual ao RC multiplicado por LN de quem? De VDD. Quem é VDD? VDD nós vamos utilizar 10 volts. Então vai ser 10 volts menos. Quem é o VT menos para esse caso de aplicação? O VT menos, percorrendo a tabela aqui para 25 graus Celsius, nós temos que é 4,1 volts. Então 4,1 dividido por VDD, que é 10 volts, menos VT+. VT+, está aqui embaixo, VT+, nós temos 6,2 volts. 6,2. Isso nos dá um T-on igual a, fazendo os cálculos aqui, vai ser LN de 10 menos 4,1 dividido por 10 menos 6,2. Isso dá 0,43995 RC. Tá? Então agora calculando o tempo off, T-off vai ser igual, vai ser a mesma coisa, RC multiplicado por LN agora vai ser VT+. Quem é VT+? VT+, nós vamos pegar aqui embaixo. VT+, vai ser 6,2 menos, dividido por VT-. VT- vai ser 4,1 volts. Então, fazendo essa conta, o nosso T-off vai ser igual a, vamos fazer aqui, LN de 6,2 dividido por 4,1 vai dar um RC, vai dar 0,4135 meia RC. Perfeito. Então nós sabemos, nós já temos o T-on e o T-off. Nós precisamos agora calcular o período, que é o T, na verdade. Então o período é igual a T-on mais o T-off. Mais T-off. Então o nosso período vai ser igual T-on mais T-off. Já posso colocar em evidência o RC para adiantarmos, tá certo? Vai ser vai ser 0,43995 mais
0.41356. Então esse resultado dá pra gente, fazendo aqui as contas, nós temos um período total de 0.85351. Faltou aqui o RC. Então, vezes RC. Agora nós sabemos o período, podemos achar a frequência de operação. Então, F é igual a 1 sobre T. Então, nós temos que F, que é a frequência, é igual a 1 sobre o valor que nós encontramos, que é 0.85351 RC. Então, essa frequência nós podemos dividirmos, tá certo? Então, F é igual 1 dividido por 8.85351 vai dar 1171. Desculpa, 1.17163. Isso. Dividido por RC. Então, pessoal, vamos agora isolar o R, tá? Então, isolando o R, nós temos que R é igual a 1,17163 dividido por FC. Então, como eu já havia comentado, vamos arbitrar um valor para o nosso capacitor. Então, arbitrando o valor do capacitor, temos R é igual a 1,17163 dividido pela frequência, que também nós podemos arbitrar. Eu vou arbitrar um valor aqui de 30 kΩ, 30 kHz, então 30.000 Hz vezes o capacitor. Nós podemos utilizar um de 1 nanofarad, então vai ser 1 nanofarad, que é 1 vezes 10 a menos 9. Então, para essa configuração, nós temos um R igual a 39.000 ohms, então 39k ohms. Então, perfeito. Então, nós podemos definir
Então nós sabemos que trabalhando com uma frequência de operação de 30 kHz e um capacitor de 1 nanofarad, nós precisamos colocar um resistor de 39K para essa operação, para nós termos 50% de duty cycle no oscilador. Então, pessoal, vimos aqui o cálculo, tá? Para dimensionar o resistor. O capacitor, como vimos, é um valor arbitrário, a frequência a ser trabalhada também. Então, basicamente é isso. Vamos agora ao circuito no Proteus, para vocês verem na prática, entre aspas, assim, na simulação, para vocês verem que realmente o duty cycle vai ficar de 50%, tá? Então vamos lá ao Proteus. Primeiramente vamos mostrar aqui a análise gráfica. Aqui eu estou utilizando um osciloscópio, mas um osciloscópio no Proteus para analisarmos esse tipo de circuito não é muito interessante, porque eu vou fazer a simulação aqui, colocar agora a parte do osciloscópio, vou dar uma maximizada aqui na tela. Como vocês podem ver aqui, o sinal ele é invertido, tá? Como é uma porta NAND, o sinal vai entrar alto aqui, vai sair baixo. Ó, enquanto o sinal está alto, enquanto o sinal está nível alto aqui, o amarelo, a saída, que é a saída em azul, está negativo. E agora o contrário também é válido. Quando o sinal de entrada está baixo, o sinal de saída está alto, tá? Mas eu não gosto de trabalhar muito com o osciloscópio do Proteus nesse tipo de ocasião. Então vou até parar de simular aqui, porque consome uma grande quantidade de CPU. Eu recomendo a vocês utilizarem esses marcadores aqui, esses ponteiros, as pontas de prova, né? Nós podemos colocar aqui, ó, Probe Mode, colocamos aqui em cima, da onde nós queremos o sinal, tá? Colocaremos podemos vir aqui na parte de Graphs, e na parte analógica, tá? Clicando aqui, nós temos essa parte aqui, que vai ser o gráfico analógico. É só nós clicarmos aqui o que nós queremos para dentro, tá? Pronto, apertamos um duplo espaço no teclado, que vai simular para a gente aqui, tá? Então tem algumas configurações a ser feito aqui. Vocês podem ir mexendo aqui, configurando. E pode ser colocado em maximizado, tá? É isso que eu vou fazer. Aqui já está maximizado. Quando você coloca maximizar, aparece o daqui que está em outra aba, tá? Então já rodei a simulação. Então vamos lá. Eu fiz uma breve explicação, né, a respeito do circuito, mas é o mesmo circuito. Aqui está com um resistor de 39K, um capacitor que foi arbitrário no valor de 1 nanofarad. Aqui é a porta NAND do circuito 4093, tá? Então vamos lá, o que nos interessa, afinal de contas, é saber se realmente os cálculos estão certos e se o duty cycle está em 50%, tá? O Proteus ele não fornece, pelo menos eu não tenho esse conhecimento de fornecer de maneira instantânea o duty cycle de um circuito assim, mas nós podemos calcularmos o duty cycle. Como que nós iremos calcular e ver se realmente está em 50% do duty cycle? Muito simples. Nós temos o sinal aqui em vermelho, que é a saída, tá? Eu vou até... Não, vou deixar do jeito que tá. Nós temos a saída aqui em vermelho, tá? Quando nós damos um clique em cima do mouse, seguramos e arrastamos aqui, ó,
repare que lá embaixo tem um escrito time, lá embaixo, e nós variamos aqui, nós temos essa variação. Nós iremos fazer o que? O tempo, a divisão de tempo on dividido por tempo off, tá? Então, ou então nós podemos ver se os valores estão iguais. Se os valores estiverem iguais tanto do on quanto do off, significa que esse circuito tem 50% de tempo on e 50% de tempo off, certo? Então vamos fazer isso. Vamos pegar aqui o maior tempo antes de ir para zero. Reparem aqui que temos 19,9 microsegundos, tá? Então 19,9 menos, vamos olhar aqui o início do tempo on, próximo de 11, né? Vamos colocar 11, tá? Então vai dar um tempo on de mais ou menos 8,9 microsegundos, tá? 8,99 microsegundos. E vamos analisar agora o tempo off. O tempo off começa aqui, nós temos... Começa aqui e termina aqui. Vamos analisar o tempo off. Aqui nós temos 30 microsegundos, 30 menos aqui 21 mais ou menos, menos 21. Então nós temos 9 também, 9 microsegundos. Então nós temos 9 microsegundos, 9 microsegundos de tempo alto, tempo on, e 9 microsegundos de tempo off, significando para a gente que nós temos 50% de dead cycle, que é justamente o ciclo ativo do PWM. Nós temos 50% on, 50% off. Então 50% de dead cycle. Perfeito? Então nosso cálculo está correto, tá? Eu peço a vocês que olhem isso daqui no computador para ficar a tela cheia para vocês. Não tem como fazer de maneira da zoom, tá certo? Eu pelo menos não tenho essa ferramenta aqui no computador, então peço a vocês a olharem com calma, tentarem fazer essa simulação no Proteus, enxergarem isso, fazer esse cálculo que foi feito aqui, olhar o datasheet, rever o vídeo mais uma vez se for preciso, rever a planilha secundária dos vídeos que tiverem lá no EAD, tá bom? Que com certeza trará grandes informações a vocês, para vocês sanarem as suas dúvidas. Mas se ainda persistir dúvida, pode entrar em contato com o professor, tá certo? Então tá bom, tá tudo aqui explicado, a parte de cálculo, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, valeu.